todo corpo aceita ser aberto. E eu descobri isso da pior forma. Deixa o like e se inscreve no canal. Vamos ao primeiro relato. Trabalho há quase 20 anos como médico legista. Já vi corpos partidos, carbonizados, esqueletos antigos e recém-nascidos sem nome. Aprendi cedo que o corpo é só um invólucro e que o respeito a ele nem sempre significa entender o que se passou antes da morte. Mas houve um caso, apenas um, que mexeu com minha crença de que o corpo está, de fato, vazio. Chegou numa sexta-feira chuvosa. Um homem, por volta dos 40 anos, encontrado caído no pátio de um antigo hospital psiquiátrico desativado. Ninguém sabia seu nome. Tinha o rosto mutilado e sinais de esfolamento nas costas, como se tivesse se arrastado por cimento grosso. A causa da morte parecia simples, trauma craniano severo, mas algo nele me incomodava. Durante a necropsia, notei coisas estranhas. As pupilas ainda não estavam totalmente opacas, como costumam ficar. Havia uma leve contração muscular nos dedos. Algo raro, mas possível. O mais incomum foi a temperatura do corpo, 2 graus acima do esperado. Isso poderia significar que ele morreu há menos tempo do que estimado. Mas os dados não batiam com o rigor mortis. Ao abrir o tórax, percebi que o coração estava inchado. As veias ao redor pareciam tracionadas, como se alguma força externa tivesse pressionado o músculo por dentro. O cérebro apresentava pontos escuros, como se algo tivesse queimado regiões específicas. Mas não havia sinal de fuligem, nem lesão térmica, nada que explicasse aquilo. Decidi registrar tudo, e enquanto ditava para o gravador, ouvi um barulho baixo vindo da maca, um estalo, como osso trincando. Pausei, olhei. Nada havia se movido, mas o ar pareceu mudar. Um frio súbito me envolveu, como se o sistema de ventilação tivesse falhado. Olhei para cima, as luzes tremiam e o gravador desligou sozinho. Achei que fosse um blackout. Fui até o quadro de luz, mas tudo funcionava normalmente. Quando voltei, os dedos do morto estavam levemente curvados. Eu tinha certeza de que os havia deixado estendidos. Fotografei, anotei, continuei o exame. Mas uma ideia começou a se formar dentro de mim. Aquele corpo não estava totalmente apagado. Naquela noite, levei o relatório para casa contra os protocolos. Queria revisar tudo com calma, e foi aí que os sonhos começaram. Sonhei que estava na sala do antigo hospital psiquiátrico onde ele foi encontrado. Mas o local não estava abandonado. Estava limpo, aceso, cheio de pacientes imóveis olhando para mim. E entre eles, aquele homem, sentado, encarando. Acordei com o som de batidas na minha janela. Moro no 6º andar. Não há sacada, não há beiral, mas as marcas estavam lá. 4 dedos longos, sujos, como os que toquei horas antes. O sono não voltou. Passei o restante da madrugada ouvindo o som do gravador que levei para casa. Mesmo desligado em silêncio, eu jurava ouvir vozes abafadas saindo dele. No dia seguinte, ao voltar ao IML, fui direto à câmara fria onde o corpo fora guardado. A etiqueta com o número de identificação estava riscada, e em seu lugar havia outra, escrita à mão com letras tortas. Ele ainda ouve. Achei que fosse uma brincadeira de mau gosto. Mas ao puxar a gaveta, a sensação que tive foi de abrir algo que olhava de volta. Chamei um colega para verificar o corpo comigo. Fingimos que era uma reavaliação. Quando abrimos, o rosto do homem parecia diferente. Os músculos estavam menos rígidos, a expressão mais serena. Como se tivesse sonhado, ou descansado, ou se acostumado com a morte. Meu colega riu, dizendo que eu estava ficando paranoico. Mas ele também notou uma coisa. O coração não estava mais no lugar. Verificamos o abdômen. Nada. Reviramos a bandeja. Nada. Como um coração desaparece de um corpo selado. Comecei a me sentir em transe. Uma sensação de que algo ali dentro pulsava. Não em carne,
mas em intenção, como se a presença dele invadisse o espaço ao redor. A luz piscou novamente, e então ouvimos, vindo da boca entreaberta do cadáver, um som úmido, arrastado. Era uma palavra, uma sílaba. E ambos ouvimos, mas nenhum ousou repetir em voz alta, porque parecia uma invocação. E naquele momento compreendi que a autópsia que fizera era uma invasão. Que havia ali algo além da biologia. Algo que nos estudava enquanto pensávamos estudá-lo. Saí da sala e não voltei naquele dia. Inventei um mal-estar e deixei o turno antes do fim. Em casa, destruí as anotações, formatei o gravador, tentei apagar qualquer vestígio do que havia registrado. Mas algo ficou em mim. Um zumbido constante nos ouvidos. Uma sensação de que eu estava sendo observado, seguido, estudado. Não por alguém, por ele. Passei dias evitando o IML, alegando licenças e consultas. Durante esse tempo, sonhei com o mesmo corredor branco, os mesmos pacientes imóveis e o mesmo homem que agora se aproximava mais a cada noite. Até que, certa madrugada, ele falou. Não com palavras humanas, mas com um grito surdo que ecoou dentro da minha cabeça. Acordei sangrando pelo nariz. Voltei ao trabalho tentando agir normalmente. Ninguém comentava nada sobre o corpo, mas ele ainda estava lá. E pior, agora ocupava a bandeja errada, cada dia em um lugar diferente. Um estagiário jurou que o viu piscar, outro disse que ouviu batidas dentro do armário refrigerado. Todos riam, achando graça, mas ninguém ousava abrir a gaveta sem luvas e prece. Um dia, entrei sozinho para uma verificação. A câmara estava silenciosa, mas o ar era espesso, abafado. Quando abri a bandeja, o corpo estava exatamente como no primeiro dia. Mas ao me aproximar, vi os olhos abertos, vidrados, fixos em mim. E no lugar da língua havia algo costurado com linha grossa. Um fragmento de papel, encharcado de sangue seco, com uma frase escrita: "Você me abriu." Saí correndo. Tranquei a porta, pedi afastamento imediato, nunca mais voltei. E nos meses seguintes, fui assombrado por pequenos sinais. Rádios que ligavam sozinhos em estações estáticas. Reflexos que não correspondiam ao que eu fazia. Vozes sussurrando meu nome quando eu estava sozinho. Mas o pior foi quando minha filha, de 3 anos, desenhou um homem em seu caderno. Era ele, mesmo rosto mutilado, mesma expressão vazia. Perguntei onde ela o viu. Ela respondeu: "No vidro do banheiro quando eu penteava o cabelo." Que vidro? O de dentro do espelho. Desde então, passei a evitar minha imagem. Os espelhos pareciam distorcidos, como se algo estivesse por trás, esperando. Contratei ajuda espiritual, psicológica, qualquer coisa. Ouvi de tudo. Que eu estava com trauma, culpa, desequilíbrio energético, mas ninguém conseguia explicar os eventos físicos, as gravações que sumiam, as luzes que piscavam sempre no mesmo horário, as marcas de dedos no teto do meu quarto. Aos poucos, entendi. Eu havia feito algo mais do que cortar um corpo. Eu tinha invadido um silêncio sagrado. Aquela autópsia não era apenas anatômica, era ritual. Aquela morte não era só acidental. Ela carregava um propósito. E agora, parte desse propósito estava impregnado em mim. Por isso escrevo esse relato, para que se eu desaparecer, alguém saiba o que aconteceu. Talvez você ache que é loucura. Talvez pense que estou paranoico. Mas se um dia encontrar um corpo sem nome, com olhos que não o pacificam e coração que desaparece, feche a gaveta, não abra e, acima de tudo, não fale com ele. Desde a última noite ele não aparece nos sonhos. Agora está só, em pé, ao lado da minha cama. E o que mais me apavora é o som. Aquele zumbido voltou, mas agora ele está do lado de dentro. Há coisas que a gente só acredita depois que vive, e mesmo assim duvida. Eu trabalho com corpos, gente que já foi, que agora só sobra pele, músculo e silêncio. Ou pelo menos
Era isso que eu pensava. O que vivi naquele necrotério me fez repensar não só minha profissão, mas a realidade como um todo. O caso que mudou tudo chegou numa tarde abafada de sexta-feira. Um corpo sem identificação, carbonizado do pescoço para baixo. O rosto, de alguma forma, intacto. Era como se só o que importava tivesse sido poupado. Os olhos fechados, a boca entreaberta, um leve sorriso. Aquilo já me deixou desconfortável. Fizemos os registros, tiramos as fotos e iniciei a autópsia no início da noite, sozinho. A equipe já tinha ido embora. A luz fluorescente piscava desde cedo, mas naquela noite parecia mais nervosa. Liguei o gravador como sempre e comecei o procedimento. Mas assim que toquei no tórax, o rádio da sala ligou sozinho. Era só estática, um ruído baixo, mas constante. Fui até ele, desliguei e voltei. Quando olhei para o corpo de novo, os olhos estavam abertos. Isso me paralisou por alguns segundos. Pisquei, esfreguei os olhos, me aproximei e estavam fechados novamente. Tentei rir de nervoso, mas a mão tremeu tanto que quase deixei cair o bisturi. Continuei o trabalho. O corpo estava estranho, nenhuma rigidez, nenhum cheiro de queimado, nenhuma marca de resistência, como se tivesse se entregado. O coração, curiosamente, estava inteiro. Quente, sim, quente. Tirei as luvas e toquei direto, achando que estava com febre. Mas era o órgão que irradiava calor. Eu recuei. Nesse momento, o rádio ligou de novo, mas dessa vez tinha uma voz. Grave, abafada, repetindo uma única palavra. Eu não entendia ao certo, parecia em latim ou grego antigo, mas o som era angustiante. Me aproximei e gravei com o celular. Quando reproduzi depois, só tinha silêncio. Voltei para a mesa. O corpo havia mudado de posição, levemente, mas havia mudado. Os braços estavam um pouco mais abertos. Um dos dedos indicadores apontava para o teto. Olhei para cima, por reflexo, e percebi a mancha. Uma marca escura, oval, bem acima da mesa. Como se algo pingasse dali com frequência. Aos poucos, a sala ficou mais fria, muito fria. Meu jaleco não ajudava em nada. Respiração visível, como se eu estivesse em uma câmara frigorífica. Mas os equipamentos não marcavam queda de temperatura. O gravador, quando tentei desligar, estava derretido, como se tivesse sido deixado ao sol por horas. Larguei tudo e fui para a sala ao lado. Tentei ligar para a polícia, para o hospital, para alguém. Nenhuma linha funcionava. Meu celular estava com a bateria drenada. Comecei a ouvir passos no corredor, lentos, arrastados. Achei que fosse o vigia. Abri a porta correndo. O corredor estava vazio. Voltei para a sala. E o corpo não estava mais na mesa. Não havia marcas de queda, arrasto, nada. Só a bandeja metálica limpa, como se nunca tivesse sido usada. Mas o bisturi estava no chão, pingando um líquido preto, viscoso. E havia uma palavra rabiscada na parede com aquilo. Fiat. É aí que tudo desandou de vez. Luzes apagadas, o rádio gritando e um gemido vindo de dentro do armário de instrumentos. Fui até lá, tremendo. Quando abri, o corpo estava lá dentro, de pé. Os olhos abertos, brilhantes, a boca sussurrando, mas sem som. Eu desmaiei. Texto padrão quando acordei estava no chão. Era manhã, a sala estava normal. Nenhuma mancha, nenhum corpo. Só meu gravador derretido. Me levantei cambaleando, tentando entender se tinha sonhado tudo. Mas ao pegar o jaleco, encontrei um pedaço de papel amassado no bolso. Reconheci de cara. Era o mesmo papel que usamos para identificar corpos desconhecidos. Só que nesse, escrito à mão, havia apenas uma coisa: volto quando você esquecer. Desde então, nunca mais pisei naquela sala sozinho. Mas sei que uma hora ele volta. Porque a gente nunca esquece de verdade. A gente só enterra. E eu cavo todos os dias. Voltei a trabalhar dias depois, mas nunca mais no mesmo turno. Evitava aquele setor, alegava que a sala precisava de manutenção, que os equipamentos haviam dado problema. Ninguém questionou. Mas eu sabia
Aquilo não era só uma alucinação. E logo começou a piorar. As câmeras internas começaram a registrar interferências nos horários em que estive sozinho na sala. Pontos escuros, flashes de calor em áreas frias. Uma gravação mostrou a porta da câmara abrindo sozinha às 3h18 da manhã. Sempre às 3h18. Colegas relataram sentir enjoos repentinos ao entrarem na sala. Um deles vomitou sangue, mas os exames não detectaram nada. Outro, o mais cético, entrou rindo, dizendo que ia conhecer o tal fantasma do doutor. Nunca mais foi o mesmo. 2 meses depois, se afastou por surto psicótico. Comecei a anotar tudo. Toda a ocorrência, luzes piscando, barulhos no forro, sussurros durante os exames. Certa vez, o sistema travou e repetiu a frase Fiat Lux em todos os laudos emitidos naquela noite. Latim, faça-se a luz. A ironia me embrulhava o estômago. Aquela palavra, Fiat, estava em todo lugar. Comecei a vê-la nos crachás, nos prontuários, até no meu próprio braço, como uma queimadura. Aparecia e sumia. O dermatologista disse que era psoríase, mas eu sentia o ardor de ferro quente quando surgia. Uma madrugada, fui chamado às pressas. Corpos desaparecendo da câmara, 3 ao todo. As travas estavam intactas, nenhum sinal de arrombamento. Revistamos o prédio inteiro. Nada. Só havia uma pegada negra em cada maca vazia. Como se tivesse sido deixada por um animal bípede. Descalço. A diretoria abafou o caso. Alegaram erro de protocolo. As famílias pagas para silenciar. Eu continuei lá. Por quê? Nem eu sei ao certo. Talvez medo. Talvez culpa. Talvez uma estranha obrigação de entender até onde isso ia, até onde ele queria que eu fosse. Na última noite em que entrei ali, sozinho, tudo estava quieto. A luz constante, sem falhas. O rádio mudo, nenhum corpo à mesa, mas havia algo. No espelho convexo do canto da sala, uma forma, atrás de mim, escura, lenta, observando. Virei. Nada, mas o espelho mostrava algo parado atrás de mim, mesmo com a sala vazia. Começou a se mover e eu só conseguia olhar pelo reflexo. Sentia a respiração quente no meu pescoço, mas não havia som. Quando dei um passo para fugir, o chão cedeu. Caí de costas. No susto, bati a cabeça. Apaguei por alguns segundos. Quando abri os olhos, a sala não existia mais. Estava num corredor escuro, úmido, com azulejos velhos e cheios de marcas de arranhões. Havia só uma porta ao fundo, a mesma da minha sala, mas velha, podre. Caminhei até ela, mesmo sabendo que não devia. Quando abri, vi todos os corpos que autopsiei, em pé, de costas, enfileirados, e entre eles, o homem carbonizado. Agora com a pele regenerada, os olhos vermelhos e um sorriso que parecia feito de prego e carne costurada. Ele apontou para mim, e todos os outros viraram de uma vez. As bocas abriram, mas não saía som. Só a pressão no ar, como um grito afogado. Senti meu coração falhar. Quando acordei, estava na maca. Na mesma sala, com um laudo preenchido na minha prancheta. Nome, em branco. Causa da morte, parada cardíaca. Observações. Ele finalmente viu. A caligrafia não era minha. Guardei aquilo até hoje. Ninguém jamais acreditaria. Mas eu sei o que vivi, sei o que vi. E sei que ainda não acabou. Porque toda noite de sexta-feira, às 3h18, a luz da sala acende sozinha. E alguém, em algum canto do necrotério, volta a respirar. Se você trabalha com os mortos, cuidado. Alguns só estão fingindo, outros estão esperando você ver. Se assistiu até aqui, comenta o horário que está assistindo. Nunca fui de acreditar em coisas que não se pode provar com bisturi ou laudo.
Cresci entre frascos de formol e livros de anatomia e escolhi trabalhar com os mortos justamente pela previsibilidade deles. Mas a previsibilidade acaba quando o corpo que deveria estar morto decide não se comportar como tal. Isso começou num plantão comum, numa madrugada abafada de sexta. Chegou um corpo de um homem encontrado em um matagal, parcialmente enterrado, mas com sinais mínimos de decomposição. Aparentemente sem documentos, nenhuma tatuagem, nenhuma pista. Só a pele estranhamente úmida, como se tivesse saído da água, embora estivesse em terra seca. O protocolo mandava aguardar a perícia, mas como o IML estava sobrecarregado, me adiantei e iniciei a análise. O cheiro era diferente. Não era o fedor de putrefação. Era algo metálico, pesado, quase doce. A sala parecia ficar mais fria à medida que eu me aproximava. E quando encostei o bisturi na pele, ele sangrou. Não um sangramento comum. O sangue era escuro, quase preto, espesso como óleo queimado. Pingava devagar, como se estivesse lutando contra a gravidade. Aquilo já deveria ser o bastante para eu parar. Mas eu continuei. Algo me fazia continuar. Não era curiosidade, era compulsão. Tirei o avental, lavei as mãos, mas não conseguia tirar a sensação de que estava sendo observado. A câmera de segurança da sala deu um estalo e desligou. Um curto, talvez. Levantei os olhos e os olhos dele estavam abertos. Não me lembro do susto. Meu corpo congelou. Ele estava ali, ainda imóvel, mas com os olhos completamente abertos. Escuros, sem brilho, sem reflexo. Como duas esferas de vidro sujo. Tentei tocar as pálpebras para fechar, mas a pele parecia quente e pulsava levemente. Corri até a sala de prontuários. Pedi revisão da documentação, mas não havia entrada oficial daquele corpo. Nenhum registro de entrada, nenhum registro de óbito. Liguei para o supervisor. Ninguém atendeu. Liguei para a recepção. Também nada. Foi então que percebi. Eu estava sozinho no prédio. Corri até a sala de prontuários. Pedi revisão da documentação, mas não havia entrada oficial daquele corpo. Nenhum registro de entrada, nenhum registro de óbito. Liguei para o supervisor. Ninguém atendeu. Liguei para a recepção. Também nada. Foi então que percebi. Eu estava sozinho no prédio. A porta da sala começou a ranger sozinha, abrindo aos poucos. Voltei correndo para a mesa. O corpo não estava mais lá. A maca vazia, com os lençóis manchados de preto. Não havia pegadas, não havia marcas de arrasto, só o ar parado, silencioso, e um som baixo vindo da geladeira mortuária. Abri devagar. As outras gavetas estavam vazias, menos uma. Dentro dela, não havia corpo. Havia uma sacola de autópsia dobrada com uma fita presa, um bilhete manuscrito com caligrafia antiga. Você já o cortou. Agora ele sabe quem você é. Meus dedos tremiam. Deixei cair o bilhete e tentei sair da sala, mas a porta estava trancada por dentro. Tentei forçar mais nada, e foi aí que vi, pelo reflexo da porta de aço, a silhueta atrás de mim, alta, desproporcional, a cabeça pendendo para o lado como se o pescoço tivesse sido quebrado. Não consegui virar. Fiquei ali, parado, encarando o reflexo. A criatura se aproximava lentamente, mas seus pés não faziam som. O metal da porta começou a embaçar com minha respiração acelerada. E então, sumiu. Quando olhei para trás, não havia nada. Mas a maca estava novamente ocupada. O mesmo corpo. Deitado. Agora com a boca costurada. 3 fios pretos, como se alguém tivesse suturado o rosto dele em silêncio. E costurado no peito, com pontos grosseiros, estava meu nome completo. Cada letra tremida, mas perfeitamente legível. E então ele sorriu. A luz piscou e apagou. Tudo escureceu. Fiquei imóvel por minutos, talvez horas. Quando a energia voltou, tudo estava no lugar. Corpo, lençóis, instrumentos limpos, as câmeras funcionando. Mas o laudo do óbito, impresso e datado na minha mesa, estava assinado.
e eu não tinha escrito uma linha, assinado com meu nome, só que não com minha caligrafia, e a causa da morte, exposição prolongada à presença. Essa expressão ficou martelando na minha cabeça. Desde então, tudo que chega para eu examinar passa por um novo critério. Se o corpo me olha de volta, eu não abro, eu rezo. Mas mesmo assim, às vezes ele volta. A cada 3 semanas, aparece um corpo com o mesmo padrão, sem registro, sem identificação, pele úmida e fria e olhos que abrem sozinhos quando me aproximo, e o sangue cada vez mais espesso, como se acumulasse alguma coisa, como se estivesse crescendo. Essa foi só a primeira vez que ele apareceu, mas não foi a última. E agora, toda vez que entro na sala de necropsia, antes mesmo de vestir o avental, escuto atrás da porta de inox um sussurro abafado e grave dizendo meu nome. Ele sabe quem eu sou e quer que eu lembre dele, sempre. Depois daquela madrugada, eu mudei. Tentei agir normalmente, mas tudo em mim carregava o cheiro daquela noite. Comecei a dormir no hospital, evitando voltar para casa. Pesadelos tomavam conta de mim, mesmo em cochilos breves. Sempre ele, com o rosto costurado, o sangue negro e aquela presença que esmagava o ar. Colegas notaram meu comportamento, mas não sabiam o motivo, e eu nunca contei. Como explicar algo que só eu parecia ver? Só que uma coisa me fez quebrar o silêncio. O corpo de uma adolescente apareceu dias depois com a mesma composição física do homem sem registro, e no peito dela estava escrito meu nome. De novo, era como se ele quisesse me avisar, me ameaçar ou me marcar. Os fios de sutura eram idênticos, o mesmo padrão, o mesmo sangue espesso, os mesmos olhos opacos. Só que ela não estava morta havia dias, havia minutos. Isso me fez estremecer. Como ele tinha tempo de fazer aquilo? E como sabiam onde eu trabalhava? Pedi imagens da entrada. Nenhum corpo tinha sido entregue. O nome no sistema foi preenchido automaticamente. Eterna. Sem sobrenome. Sem origem. Fui até a recepção, mas ninguém se lembrava de ter atendido alguém naquela hora. As câmeras falharam entre 3 e 4 da manhã, a mesma janela de tempo da minha primeira experiência. Comecei a cruzar datas, horários, fases da lua, mas nenhum padrão era claro. Só havia uma constante: os sussurros antes da necropsia. Às vezes, vinham do armário de materiais, outras vezes, da gaveta de instrumentos. Nunca gritavam, nunca se repetiam, mas traziam meu nome com um tom íntimo demais. Cheguei a achar que estava enlouquecendo. Fiz exames, procurei ajuda, menti sobre o motivo, mas uma psicóloga uma vez disse algo que me marcou. Às vezes, o trauma se esconde dentro do hábito. O lugar onde você se sente mais seguro é o mesmo que guarda aquilo que te destrói. E talvez fosse isso. O IML me conhecia e algo dentro dele me queria de volta. Comecei a perceber detalhes que antes ignorava. Portas que rangiam sozinhas, instrumentos fora do lugar, laudos com palavras que eu não lembrava de escrever. Uma vez, ao revisar a ficha de um afogamento, encontrei um parágrafo inteiro escrito à mão. Você já me abriu. Agora vou abrir você. Aquilo me fez vomitar na pia. O cheiro do sangue preto parecia ter impregnado meu olfato. Fosse onde fosse, era como se o sentisse em mim. Lavei os braços com álcool, escovei as unhas até sangrar, mas nada adiantava. Era como se ele estivesse dentro de mim, pulsando junto com meu coração. Numa noite especialmente silenciosa, fui chamado para um corpo que estava na ala de geladeiras. Quando cheguei, a porta estava entreaberta, o corredor escuro, luzes piscando, e havia pegadas, mas ao contrário, como se alguém tivesse andado para trás. Elas levavam até a minha sala e terminavam na frente do espelho de inox. No reflexo, vi algo que quase parou meu coração. Era eu mesmo, mas com a boca costurada e os olhos totalmente negros. Quando pisquei, ele piscou.
Quando respirei, ele não. Ficou ali, me encarando com um leve sorriso que não combinava com o rosto. E atrás de mim surgiu outra silhueta. Não me virei. Corri. Caí 2 vezes até a escada. Tranquei a porta da saída de emergência e chamei um táxi. Fiquei 1 semana afastado. Mas quando voltei, havia um envelope em cima da minha mesa, lacrado. Nele, uma imagem impressa. Uma foto minha, dormindo no necrotério, com a criatura agachada ao meu lado, observando. Desde então, entendi que aquilo não era um espírito comum. Era uma entidade ligada a mim. Talvez eu tenha despertado algo ao abrir aquele primeiro corpo. Talvez tenha violado uma fronteira invisível entre o que é permitido e o que não é. Eu mexi em um corpo que não queria ser aberto. E ele decidiu me abrir por dentro. Hoje não toco mais em bisturis. Pedi transferência, mas mesmo longe da sala fria, às vezes escuto meu nome em corredores vazios. Vejo sombras nos reflexos dos elevadores. E toda noite, às 13h17, acordo com o peito pesando e o cheiro de sangue escuro no ar. Sei que ele ainda me visita. Nem todo corpo quer ser examinado, nem todo morto quer descansar. Alguns só estão esperando que alguém os desperte, como eu fiz. E por isso, talvez eu nunca volte a dormir de verdade, porque a morte, às vezes, quer companhia. Trabalho há mais de 15 anos como médico legista. Já vi de tudo. Corpos dilacerados, olhos vazios, vítimas de choques, facadas, quedas. Aprendi a não me abalar, mas vou te contar sobre o único caso que me fez considerar pedir demissão. Tudo começou numa madrugada fria, quando um corpo deu entrada e a ficha dizia apenas masculino não identificado. O plantão estava calmo até aquele instante. Recebi o corpo às 3h22 da manhã, trazido por 2 homens da funerária que não trocaram uma palavra sequer. O silêncio deles me incomodou. O corpo estava coberto com uma manta térmica antiga, daquelas amareladas nas bordas. Quando retirei o pano, senti um arrepio subir por dentro do jaleco. A pele dele era cinzenta demais para o tempo de óbito informado. Segundo a papelada, ele havia sido encontrado há menos de 2 horas numa estrada rural próxima, sem sinais de violência. Mas havia algo de gasto nele, como se tivesse sido puxado do fundo de um poço antigo, seco, enterrado fazia muito mais do que 2 horas. Notei também que os olhos estavam parcialmente abertos. Nada anormal acontece com frequência. Mas o que me fez parar por 1 segundo foi o fato de que ele me encarava. Não era a posição dos olhos, era o olhar. Era como se houvesse algo por trás, algo ciente. Fechei as pálpebras com 2 dedos e prossegui. Estava sozinho ali. Decidi deixá-lo na câmara fria antes de iniciar o exame. Coloquei o corpo na 5ª gaveta da fileira da esquerda. Nunca fui supersticioso, mas colegas sempre evitavam usar essa gaveta. Não havia explicação lógica, apenas diziam que coisas estranhas aconteciam com quem deixava corpos ali por muito tempo. Sempre achei bobagem. Voltei para a mesa, fui preencher os primeiros dados. Cerca de 20 minutos depois, ouvi um som seco, como metal sendo puxado. O eco veio de dentro da câmara fria. A princípio, achei que tivesse deixado algo mal encaixado. Quando abri a porta da câmara, todas as gavetas estavam fechadas, exceto a 5ª. Estava levemente aberta. Meu coração acelerou. Aquele tipo de coisa podia acontecer por causa da pressão do ar ou da posição do trilho. Fechei a gaveta com força, conferi 2 vezes e travei. Me afastei e fiquei observando por alguns segundos. Nada. Dei meia volta e fui lavar as mãos. A água escorria gelada na pia de azulejo branco quando de novo ouvi o mesmo som. Corri até a câmara. A porta estava entreaberta, as outras gavetas intactas, mas a 5ª escancarada. O corpo ainda estava lá, mas agora os olhos estavam abertos novamente.
mais do que antes. E dessa vez, a cabeça estava levemente virada para a esquerda, como se tivesse me acompanhado com o olhar. Juro por tudo, eu não deixei daquele jeito. Parei, meus dedos tremiam. Respirei fundo. Talvez esteja cansado, pensei. Plantão noturno mexe com a gente. Voltei. Fechei a gaveta outra vez, travei com mais firmeza e encostei a porta da câmara. Decidi que precisava de café. Enquanto andava em direção à copa, ouvi um som novo. Baixo, quase um sussurro vindo do corredor atrás de mim. Parei no meio do caminho. O som se repetiu. Não era palavra, era algo contínuo, como um arranhar metálico abafado misturado com respiração. Olhei para trás. Ninguém. Acendi as luzes do corredor inteiro. Tudo silencioso. Respirei fundo mais uma vez e fui até o armário onde ficam os remédios. E discretamente tomei meio comprimido de diazepam. Na volta decidi tirar a prova. Peguei uma fita adesiva larga e lacrei a quinta gaveta da câmara com 2 voltas inteiras. Se abrir agora, é algum tipo de pane ou coisa mais séria, pensei. Terminei o formulário de óbito e deixei o restante da autópsia para o plantonista da manhã. Mas antes de sair, algo me fez voltar mais uma vez. A curiosidade me consumia. Quis conferir. Abri a porta da câmara fria. A fita estava rompida, cortada, não descolada. A gaveta, novamente aberta. E o mais horrível, o corpo não estava mais do mesmo jeito. O queixo havia caído para o lado. A boca entreaberta mostrava dentes cerrados, como se estivesse prestes a falar ou morder. Eu recuei. Fui até a portaria do necrotério, chamei o segurança, pedi que fosse comigo até a câmara. Ele, ranzinza, disse que não era obrigação dele lidar com isso, mas topou. Quando voltamos, tudo estava como deveria estar. Fita intacta, gaveta fechada. O corpo parecia nunca ter sido tocado. O segurança me olhou torto. Na manhã seguinte, liguei para o supervisor e pedi que outra pessoa fizesse o exame. Inventei que estava gripado. Mentira. Eu simplesmente não conseguia mais entrar naquela sala. 2 noites depois, recebi um e-mail. O corpo havia desaparecido. A câmara estava trancada por dentro, com as chaves guardadas na minha gaveta. A mesma onde ficava a ficha daquele homem. Depois do desaparecimento, instauraram uma investigação interna. Fizeram vistoria no local, revisaram imagens da câmera, interrogaram funcionários. Nada. O vídeo da noite do sumiço, corrompido. Apareciam chuviscos, cortes bruscos, quadros congelados onde o corredor parecia mais escuro do que deveria, como se houvesse algo ali que os olhos não captavam, mas o sistema tentava alertar. Fui afastado por 1 semana, descanso médico, mas a verdade é que nem em casa eu estava em paz. Sonhava com o som da gaveta abrindo, com os olhos daquele homem me encarando no escuro. Acordava suando, a garganta seca e com a certeza de que ele sabia onde eu morava. No 6º dia do afastamento, decidi que precisava voltar lá. Precisava conferir com meus próprios olhos. Voltei de madrugada. Levei uma cópia da chave da câmara que ninguém sabia que eu tinha. Estava vazio. Silêncio absoluto. Nenhum funcionário por perto. Entrei, acendi as luzes frias do necrotério. Havia algo no ar. Um cheiro que não era de formol, nem de carne em decomposição. Era algo mais doce, como madeira molhada há muito tempo. Como coisa antiga que nunca secou. Fui direto até a câmara fria, todas as gavetas trancadas, a quinta selada com fita nova. Hesitei, mas a essa altura a lógica já não tinha mais espaço. Rasguei a fita com a unha e puxei devagar. A gaveta estava vazia, mas o espaço onde o corpo deveria estar estava úmido, como se algo tivesse derretido ali. No fundo metálico, marcas de dedos. Não os meus. Virei para sair. Quando fechei a câmara, ouvi passos, pesados, vindo do corredor principal. Me escondi atrás da maca. Espiei. Alguém estava entrando. Mas não era enfermeiro, nem técnico.
A figura era alta, magra demais. A pele cinzenta reluzia sob a luz fluorescente. Estava nua, mas não de forma humana. Parecia algo em transição. Os olhos brilhavam num vermelho opaco. Segurei o fôlego. A figura andava devagar, como se estivesse buscando algo. Parou na frente da câmara. Passou os dedos pelo lacre rompido, como se sentisse minha presença ali. Virou-se devagar em minha direção. Nossos olhos se cruzaram. E eu soube, naquele instante, ele lembrava de mim e queria que eu visse, que eu entendesse. O rosto dele se moveu. A pele da bochecha tremia, como se fosse feita de pano fino, por cima de algo que se contorcia. A boca se abriu lentamente, sem som, mas algo invadiu minha mente. Uma imagem, uma cruz enterrada num campo seco, um nome que eu não reconhecia e uma sensação de que aquilo era só o começo e que ele voltaria, sempre voltaria. De repente, ele desapareceu, simplesmente sumiu. Quando acordei, estava na recepção. 2 seguranças me sacudiam. Disseram que me encontraram desacordado no chão, sem sinais de ferimento. O necrotério estava trancado. Não havia nada registrado, nenhuma presença. Mas minha ficha médica, curiosamente, foi atualizada. Em observações constava: quadro dissociativo noturno. Desde então, não consigo entrar mais numa sala fria. Pedi transferência. Hoje trabalho num centro de documentação, longe dos corpos. Mas toda vez que passo por uma porta metálica, ainda sinto aquele cheiro doce. E se por acaso uma gaveta velha se arrastar com o peso do tempo, eu fecho os olhos, porque sei quem pode estar ali dentro e sei que ele me espera. Comente qual tipo de história você mais gosta, deixa o like e se inscreve no canal. Obrigado por assistir.